No conteúdo de hoje nós vamos aprender sobre este tema tão poderoso que está escrito na palavra do Senhor. Você é um bom soldado de Cristo. Você entende o que é que significa essa passagem que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta, a Timóteo? No capítulo 2, no verso 3, ele fala exatamente isso, Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, no conteúdo de hoje eu quero falar com você um pouco mais acerca desta verdade. Fomos chamados para sermos bons soldados de Cristo Jesus. E eu quero apresentar para você, neste vídeo, algo que vai um pouco mais além daquilo que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. Antes de mais nada, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva já no canal. Isso vai ajudar com que o canal possa ser indicado, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. E deixe também uma curtida. É muito comum, eu vendo aqui no histórico daqueles que assistem os conteúdos que eu posto, mais da metade não é inscrito e nem curte o próprio vídeo que assiste. Então, faça isso, não lhe custa nada e vai ajudar muito também aí o alcance deste canal para que mais pessoas possam ser edificadas. Bem, vamos lá. Quando o apóstolo Paulo ele escreve esta carta a Timóteo, na época, o que ele poderia talvez ter como ali um comparativo era ali os soldados que faziam parte ali do Império Romano. Então eram os soldados romanos, que na época eles dominavam ali boa parte daquilo que eles conheciam como cidades e nações. Então preste muita atenção nisso. Quando o apóstolo Paulo ele dá este exemplo de que nós somos bons soldados de Cristo Jesus, ele, baseado nisso, ele tem uma ótica do que é que um soldado faz. Quais são as responsabilidades de um soldado? Então, pensando, baseado nisso, baseado naquilo que ele vivia naquela época, anos depois ali de Cristo, o que ele quer dizer quando ele nos chama de bons soldados? E eu separei no conteúdo de hoje 5 responsabilidades. Então, 5 verdades que você, como sendo chamado para ser um bom soldado de Cristo, precisa entender, e não só entender, mas uma vez que entende, praticar isso na sua vida como aquele que obedece, aquele que te alistou, que no caso me refiro ao próprio Senhor que te alistou. Primeira responsabilidade, baseado, historicamente, num soldado romano na época, que era ali o exemplo que o apóstolo Paulo estava citando, baseado naquilo que ele conhecia como um soldado. A primeira responsabilidade de um soldado é a lealdade absoluta ao comandante. Então, havia um juramento, e este juramento, eles juravam a obediência absoluta, lealdade absoluta, tanto ao imperador que os governava, quanto ao comandante que os comandava naquela patente, no caso militar, como soldados. Então, o primeiro fator que nós precisamos entender que a obediência absoluta significava ser obediente até a morte. E este é um princípio que nós cristãos nós precisamos aprender. Que o Senhor nos deu uma missão. Eu não sei se você sabia disso. Inclusive no canal tem outros vídeos que eu falo sobre o chamado de Deus para nós, o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero deixar bem claro algo para você. Se você está assistindo este vídeo, existe uma missão que Deus deu para você. E como um bom soldado de Cristo, para que nós possamos cumprir a missão dada pelo nosso Senhor, nós precisamos entender esta responsabilidade que temos, que é sermos leais até a morte. E sabe o que é interessante quando se fala do cristão? É que a morte se refere à renúncia. Então, para que você cumpra a missão que Deus te deu, certamente fará parte da sua vida a renúncia. Haverá coisas que você vai renunciar, desejos, vontades, até mesmo sonhos, muitas das vezes. Você vai renunciar, mas lembre-se disso. Os planos de Deus para nós são muito mais superiores do que os nossos próprios planos limitados e humanos. Então grave muito bem isso. A primeira responsabilidade de um soldado de Cristo é ser leal àquele que te alistou. Seja leal ao seu Deus. Primeira responsabilidade, primeiro princípio. Segundo, disciplina e obediência rigorosa. Sabe o que significa disciplina e obediência rigorosa? Eles treinavam, inclusive, em tempos de paz, para se preparar para os dias de guerra que viriam.
Então é muito importante que você, como um soldado de Cristo, tenha uma disciplina. E quando eu falo de disciplina, é que eu não estou com nenhum livro meu aqui fácil para apresentar, mas tem um livro que eu escrevi que vai falar sobre 3 fundamentos de disciplinas espirituais, né? 3 disciplinas espirituais, que é o jejum, a oração e a palavra. Então, o que hoje você, como um bom soldado, precisa entender que é uma responsabilidade sua, nossa, é a disciplina e obediência. E quando eu digo disciplina, é estar preparado para a guerra, mesmo quando não estamos em guerra. Apesar que eu não sei se tem um dia que o cristão, né, o filho de Deus genuíno, não vai estar em guerra, né, neste mundo. Mas é importante você ter tais práticas. Um bom soldado de Cristo, ele tem práticas como essa: jejum, oração e leitura da palavra, leitura da Bíblia. Então coloque isso como uma responsabilidade sua. É importante que você tenha dias de jejum na sua semana, que você tenha a prática de oração diária e de leitura da palavra diariamente. São práticas importantes para aqueles que entendem a responsabilidade que têm acerca de ser um bom soldado de Cristo. Outro exemplo também muito poderoso, né, outra responsabilidade que se encaixa com o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, é a renúncia da vida civil. E aí, meus irmãos, isso é algo complicado, por quê? Porque um soldado, na época, ele não tinha uma outra vida, depois que ele se alistava, a vida comum dele era renunciada. Então, assim, ele não tinha negócios, ele não tinha o tempo livre para a família, igual muitos de nós desejamos, e é algo bom, mas eles não tinham, porque quando era dada uma missão, eles ficavam dias, meses, talvez anos. Quantos soldados, história que nós vemos, ficou anos servindo lá, né, ao exército onde servia, né, ao comandante maior, a uma missão, para depois se encontrar com a sua família. Então, o envolvimento da vida civil torna-se segundo plano quando nós entendemos que nós iremos renunciar à vida civil para agradar aquele que nos alistou. Tá, mas pastor, como é que eu aplico isso de uma forma mais prática no meu dia a dia? Vou te dar uma orientação muito prática no seu dia a dia. Aquele que entendeu que precisa renunciar à sua vida civil é aquele que entendeu que as coisas de Deus, as coisas referentes à eternidade, tornam-se prioridade nas suas vidas. Então, se há algo, uma oportunidade ou algumas coisas ali na sua vida, algumas práticas, você percebe que tem atrapalhado você de buscar mais a Deus, você precisa colocar na balança e analisar o que realmente é prioridade para você. Porque a ideia é essa, é os assuntos do reino do céu tornar-se prioridade. Eu não estou falando para você sair do seu trabalho, não estou falando para você abandonar sua família de maneira nenhuma, não estou falando isso, nós vamos prestar conta de tudo isso, inclusive. Mas tem muitas pessoas que hoje priorizam tudo e não priorizam aquilo que é eterno. Não priorizam o reino dos céus. Então, um conselho que eu te dou, baseado nessa passagem bíblica do apóstolo Paulo a Timóteo, será necessário, como responsabilidade nossa, como bons soldados de Cristo, renunciar às coisas da vida civil. Em outras palavras, coloque como prioridade aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ok? É um conselho que eu te dou baseado nessa passagem do apóstolo Paulo. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Não... Tem muitos jovens que são extremamente radicais e aí eles acabam, né? Não sei se o termo correto é radical ou extremista, né? Porque eu entendo radical em muitos sentidos como algo positivo. Mas quando eu falo de uma pessoa que tem um extremista, isso pode causar danos. A falta de sabedoria gera isso. Então, tenha sabedoria, mas se você percebe hoje na sua vida que você tem dado mais valor às coisas que não é do reino dos céus, não é da eternidade, e mais para as coisas que vão ficar nessa terra, eu te sugiro a você colocar na balança e ajustar com sabedoria para que você coloque como prioridade aquilo que Deus te comissionou, né? A missão que Deus te deu. Quarta responsabilidade, trabalho em equipe. Existe uma formação muito famosa, né, de combate, baseado nesses soldados, né, do exército romano na época de Paulo, que eles chamavam de tartaruga, né? O formato popular seria tartaruga, que é aquela ideia dos escudos que protegem todos aqueles que estão ali atrás de você. Então você percebe que este é um exemplo de unidade, trabalho em equipe. Uma das maiores responsabilidades que nós temos, né, é zelar pela unidade do corpo de Cristo. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Para um bom entendedor, poucas palavras é o suficiente. Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Todas as vezes que nós nutrimos uma visão que não faz parte da visão que a sua igreja tem como uma direção de Deus, nós estamos gerando uma divisão. Divisão significa duas visões, entendeu? Então, zele com muita responsabilidade
pela unidade do corpo de Cristo no lugar onde Deus te colocou. Então tenha muita sabedoria. Eu já tratei muitos problemas assim, irmãos. E eu, por muitas vezes, no meu ímpeto do jovem, né, a radicalidade do jovem, por muitas vezes eu fui tentado, né, a pensar de uma forma diferente que não gerava unidade no corpo de Cristo, onde Deus me inseriu. Hoje, com um pouco mais de maturidade, eu entendo que existem muitas coisas que aos meus olhos parecem certo, todavia isso não contribui com a unidade do corpo onde Deus me integrou, então logo eu entendo que não é algo do Espírito Santo para a minha vida e nem para a igreja onde eu congrego. Então tenha sabedoria nisso, porque o Senhor nos chamou para vivermos em unidade, vivermos em equipe, trabalho em equipe. Então se você é uma pessoa muito assim da ideia do individual, não gosto de gente, então você tem que rever os teus conceitos, porque isso é uma atitude de quem não é um bom soldado de Cristo. Isso é atitude, não vou determinar um nome aqui, mas não é a atitude que o Senhor espera de você baseada na palavra. Zele pela unidade do corpo de Cristo onde Deus te plantou. Mais um conselho que eu deixo para você. Quinta e última responsabilidade que podemos extrair deste breve estudo é vigilância constante. Você sabia que um soldado ele dormia muito pouco? Porque ele sempre estava pronto ali para a guerra, para a batalha, para a missão, para o chamado. Então tome cuidado, pois a negligência de um soldado nessa questão pode custar a vida dele. E no nosso caso não é diferente. Negligenciarmos a vida espiritual pode nos custar a nossa vida espiritual. Quando Davi baixou a guarda, eu tenho um conteúdo também no canal sobre baixar a guarda, né? Não baixa a guarda. Então quando Davi baixa a guarda, ele comete um pecado muito terrível. Quando eu digo terrível causou muito dano à sua família. Mas é porque ele deixou de vigiar. Então, um bom soldado de Cristo, ele é vigilante constantemente. Um conselho? Vigie e ore sem cessar, como diz a própria palavra. Então, são 5 responsabilidades de um bom soldado de Cristo. Eu espero que você possa ter entendido com clareza. Escute mais vezes, envie esse vídeo para mais pessoas que você ama, que você se importa e quer que ela viva, e cumpra a missão que Deus deu a ela. Mas, além de tudo isso, entenda para você estes princípios e essas responsabilidades e aplique, para que no dia do Senhor você possa ser encontrado realmente como um bom soldado de Cristo que cumpriu a missão e será chamado de servo bom e fiel. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra possa encontrar no seu coração um lugar para frutificar, para germinar e para dar muitos frutos. E antes de mais nada, se essa palavra te edificou, deixe um comentário aqui, por favor. Isso também ajuda para que este vídeo, este conteúdo alcance ainda mais pessoas. Compartilhe também com o grupo da família, com o grupo dos amigos, do grupo de discipulado, porque é uma maneira de nós edificarmos ainda mais vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.